Muito bem. Então, esse é o nosso encontro 9, né? Estamos uma semana atrasados. E, como vocês já perceberam, eu estou um pouco atrasado, né, com as minhas coisas, devido ao grande volume de atividades, de coisas que eu estou fazendo. E, no que reflete na atividade de vocês, eu não sei se eu já adiantei isso, mas eu vou apresentar para vocês apenas mais uma atividade, né? Então, tem a atividade número 2 que vocês fizeram, e eu ainda vou dar um retorno para cada um de vocês sobre o tema, sobre o estudo de caso que vocês escolheram, para montar a atividade 3, né, que vai ser a atividade final, então. Com isso, a gente tem um final de semestre menos corrido do que o planejado, né? Em termos de programação, o que a gente vai fazer agora, hoje a gente vai dar uma olhada numa ontologia muito interessante, que é a filosofia mecânica, e vamos falar um pouquinho do Newton. E a partir da semana que vem a gente vai fazer um feed forward, vamos rapidinho, passando pelo materialismo, do iluminismo francês, vamos pular para o século XIX e explorar as raízes do positivismo no século XIX. Vamos começar por aí. E, bem, que mais? Alguém tem uma questão de ordem, uma pergunta sobre o andamento do curso? A princípio, bem, a gente vai ficar com uma aula a menos, mas tudo bem, isso está dentro do aceitável, né? Em vez de 15 encontros, vamos ter 14, mas tá bom, tá de bom tamanho. Que mais? Enfim, eu esperava hoje já ter visto todas as atividades número 1 para poder dar o retorno individualizado, mas eu ainda não terminei, então minha promessa agora é fazer isso até a semana que vem. Ok, então vamos começar. Vocês estão me ouvindo? Eu suponho que está tudo bem, né? Vocês estão quietos, que significa que está tudo bem. Estamos ouvindo, professor. Tá tudo ok, professor. Claro. Bem, então, a princípio, vocês já escutaram as aulas, né? E o que eu queria começar fazendo é revendo uma ontologia, um retrato de como o mundo poderia ser, né? Segundo uma certa visão. A filosofia da ciência, ela se preocupa, por um lado, com a epistemologia e com a metodologia, né? Como que o conhecimento é adquirido, o método científico, né? Mas tem uma outra dimensão da filosofia da ciência, que é uma discussão sobre como que o mundo é. E é legal ficar oscilando de um para o outro, né? Se fica só na metodologia científica, a coisa começa a ficar um pouco chata, aí você pula para uma ontologia e aí tem uma viagem, né? E vamos ver, a Luísa está fazendo uma pergunta aqui. A última aula, eu não entendi o que seria a última aula. O que você falou que ia ter uma aula a menos, não foi? Ah, sim, em vez de ter as 15 aulas, vai ter 14, mas em termos de planejamento, a gente vai manter a mesma. Porque o encontro 15, que era o último encontro, que vai ser no dia 17 de dezembro, estava planejado só uma entrega da atividade. Então,
eu vou usar essa aula para fazer a última aula. Mas, a princípio, todas as aulas serão produzidas. Vou fazer umas mudanças, né, na sequência que virá, nas próximas 3 aulas, vai haver algumas mudanças. Mas, enfim. Ok. O que a gente viu de ontologia no nosso curso? Vamos ver. Bem, a gente falou um pouquinho sobre o naturalismo animista, falamos bem pouquinho sobre o estoicismo, né? Falamos sobre o atomismo, e até um pouco sobre o Aristóteles, a visão de mundo do Aristóteles. Então, são diferentes ontologias, diferentes retratos de como que o mundo é. E quando chega o século XVII, consolida-se a chamada filosofia mecânica, que pode ser vista como herdeira do atomismo, no sentido de que a natureza não é encarada como tendo nem vida, nem teleologia, né? Então, é uma visão que, como a visão atomista, enfatiza apenas causas eficientes. Uma causa eficiente é a causa que vem antes no tempo e que produz o efeito que vem depois no tempo. E visões como a de Aristóteles ou o estoicismo imaginavam também causas finais, ou seja, alguns processos que são dirigidos para certas finalidades. E o atomismo e o mecanicismo, eles evitavam causas finais, né? Mas esse é um aspecto não é tão, assim, excitante, quer dizer, é uma coisa mais ou menos que a gente está acostumado, né? Agora, o que a filosofia mecânica trouxe de novidade a partir do Descartes foi a tentativa, né, o projeto de matematizar a descrição da natureza e matematizar a própria natureza. Considerar que a natureza do mundo físico, ela é o equivalente à descrição matemática da geometria, né? Então, você tem um espaço, e esse espaço tem objetos geométricos, e você tem o tempo, né? Então, você tem um movimento ao longo, as mudanças das posições dos objetos ao longo do tempo. E o Descartes, ao considerar que a matéria ela é idêntica à extensão ou ao volume, a ideia de se fazer isso era porque a matemática consegue descrever muito bem os volumes, né? É uma coisa que a geometria descreve de uma maneira muito intuitiva, né? A gente tem uma intuição boa de que existem objetos tridimensionais que ocupam certos volumes, né? E que nem essa xícara, e que isso se desloca para lá e para cá no tempo. Agora, a noção de massa, o que é massa, né? Não é uma noção, foi uma noção que Kepler e o Newton desenvolveram, né? Mas está associada ao peso. O que é o peso? Tudo bem, é uma propriedade física, mas se eu quiser matematizar a descrição do mundo físico, como é que eu vou matematizar o peso, né? Então, a ideia do Descartes é de que ele poderia explicar o peso apenas supondo que esse copo aqui preenche um certo volume, e aí ele bola, né, umas explicações engenhosas para explicar por que esse copo tem a tendência a cair no centro da Terra. Né? Vamos deixar para falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu estou querendo salientar nesse primeiro momento é essa ideia de, para matematizar a natureza, a ideia de que a matéria pode ser reduzida, vamos dizer assim, ou entendida como extensão. E eu acho, pessoalmente, que essa é vamos dizer, a essência do mecanicismo, né? Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, mecanicismo. Mecanicismo é um termo que tem vários significados ao longo da história. Por exemplo, o século XIX é visto como um século em que se tentou construir uma visão de mundo mecanicista
e depois encontrou-se problemas para explicar a eletricidade e o calor, né? Enfim, então o mecanicismo passou a ser criticado na segunda metade do século XIX. Mas esse mecanismo que eu estou discutindo, que eu mencionei agora sobre o século XIX, é um mecanismo, não é um mecanismo no sentido mais amplo que eu quero me referir agora. O que eu considero hoje em dia, né, século XXI, a visão mecanicista, ela é muito forte hoje em dia. Por quê? Essa é uma visão pessoal minha, tá? Porque os cientistas estão muito acostumados a descrever a natureza tradicionalmente através de matemática, né, mas hoje em dia através dos computadores, da computação. Então, a visão mecanicista, né, no sentido amplo, como eu estou definindo agora, é uma visão que considera que tudo que há na natureza pode ser modelado por meio de um computador, por meio de uma teoria. Então, por exemplo, uma visão mecanicista de um furacão considera que o furacão nada mais é do que pedacinhos de matéria que se movimentam para lá e para cá com certas velocidades. Eu consigo modelar isso no computador, e é claro que essa modelagem é muito frutífera, né, muito importante, permite que eu preveja o que acontece quando um avião entra dentro do furacão. Então, eu modelo o avião, eu tenho a massa dele, eu tenho a velocidade, né? Aí eu modelo esse avião dentro do furacão, numa certa posição do furacão, e eu consigo calcular qual vai ser o destino do avião, se ele vai conseguir passar pelo furacão, se ele vai ser derrubado pelo furacão. Então, tudo isso é muito legal, claro, né? Mas a visão mecanicista diria que a natureza do furacão, ela se reduz a essa descrição, quer dizer, tudo que eu tenho são partes de objetos que têm diferentes velocidades e interagem com diferentes forças. Bem, aí qual seria a objeção a essa visão mecanicista mais geral? Seria falar assim, não, mas veja, o furacão é feito de água e no teu computador não tem água. Como você vai dizer que a tua modelagem de um furacão captura tudo de um furacão? Existem mais coisas do furacão, existe, por exemplo, a água, né? Bem, aí o mecanicista vai retrucar da seguinte maneira, ele vai falar, não, tudo bem, porém, a água, eu posso modelar a água a partir de átomos, de hidrogênio e oxigênio. Então, eu posso fazer um modelinho aqui no computador da molécula de água e eu posso, com isso, usar as leis lá de interação entre as águas. É claro que na prática, a dificuldade de calcular como que um sistema de muitas moléculas de água realmente se comporta, né? Os modelos são sempre aproximados. Isso a gente sabe e tudo bem, não é esse o ponto em questão aqui. O ponto em questão é que a visão mecanicista, ela procura explicar tudo da natureza a partir de objetos em interação, a partir das relações entre os objetos, as forças das velocidades. Então, agora, o mecanicista acabou de afirmar que o fato de que o furacão tem água também pode ser modelado. Você pode falar, não, mas o que é um átomo? Né? Você está descrevendo o átomo de maneira abstrata. O átomo é mais do que isso. Né? Se o mecanicista realmente fala, não, o átomo não é nada mais do que isso. O átomo é um centro de força. Né? Algo desse tipo. Né? Isso, exatamente. Concordo plenamente. É por aí que eu tenho explorado essa questão, né? Do ponto de vista da filosofia da mente. Então, o ponto do Henrique é que... então, vamos tentar juntar agora. Eu não queria entrar exatamente nisso agora, mas vamos lá. Então, vamos só entender por que o Descartes pode ser considerado um mecanicista nesse sentido amplo, porque a descrição que ele faz da matéria é considerar que a matéria, como a gente colocou no texto, é algo inerte, né? Número 1, ele não tem potências internas. Quando Leibniz introduz potências, e outros autores introduzem o que pode ser chamado de potência interna, força à distância, como em Newton,
Isso quebra com o mecanicismo clássico de Descartes, mas continua podendo ser interpretado como um mecanicismo nesse sentido mais amplo que eu falei agora. Isso que eu estou falando agora sobre mecanicismo, eu vou colocar nas notas de aula, provavelmente, quando eu falar do materialismo, aí eu tento diferenciar do mecanicismo, que são conceitos parecidos. Né? E o Leibniz, inclusive, é quem define mecanicismo como a visão de que o mundo consiste de formas em movimento. Né? Porque, realmente, né, acho que no próprio texto eu introduzi, falei que o mecanicismo é a visão de que o mundo consiste de matéria em movimento. Né? Mas a questão é o que é matéria. Se você tem uma noção de que a matéria é algo com qualidades, né, com qualia, com potências, aí é algo que foge da filosofia mecânica clássica. Né? Então, definir mecanicismo como matéria em movimento, ela é um pouco ambígua, porque a noção de matéria pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por isso que a fórmula do Leibniz, né, me parece mais próxima do espírito da filosofia mecânica, em formas em movimento. Né? E volumes em movimento, ou que seja. Porque uma forma é algo que você pode representar matematicamente. Né? Então, se por matéria você entende algo que pode ser representado matematicamente, aí isso pode ser considerado um exemplo de filosofia mecânica. Eu não sei se isso está sendo esclarecedor ou se está um pouco confuso. Bem, o Henrique mencionou a filosofia da mente, eu não queria entrar nisso agora, vou reservar uma discussão sobre a filosofia da mente quando a gente examinar o fisiologista Dubois-Reymond, né, que tem um texto clássico que a gente vai ler trechos. Mas, só para adiantar, esse mecanismo que eu estou definindo aqui, no sentido amplo, né, na filosofia da mente, recebe o nome de funcionalismo. Que também é um termo bem ambíguo, tem vários significados. Na filosofia da mente moderna, o funcionalismo é a visão de que a nossa mente, a nossa consciência, ela pode ser... Ela é fruto apenas das relações entre as partes do cérebro, não importando qual é a natureza material das partes do cérebro. Para o funcionalismo, você pode substituir cada célula do nosso cérebro por um chip de silício, ou qualquer outra coisa, e se for mantidas as mesmas relações causais entre as diferentes células, né, as mesmas propriedades plásticas, né, as nossas células cerebrais, elas têm perninhas que vão, né, crescendo aqui e ali, toda vez que a gente memoriza uma coisa, é uma conexão que se fortalece entre neurônios. Né? Então, imaginando que isso pudesse ser feito de maneira mecânica, através de dispositivos artificiais, o funcionalismo defende que, se você fizer esse sistema mecânico, um cérebro mecânico, e se ele reproduzir todas as relações causais, então esse cérebro terá consciência, terá qualidades, terá tudo que a gente tem. E então, essa é uma visão mecanicista na filosofia da mente. Né? Olha, eu não conheço muito Leibniz, Natália. O que eu tinha em mente quando eu mencionei isso é a monadologia mesmo, em que ele tem a crítica que ele faz à filosofia mecânica e, modernamente, considera-se que é uma crítica ao funcionalismo, é um
um dos parágrafos da monadologia, em que ele fala assim, imagine que a gente entrasse dentro de um cérebro e ficasse bem pequenininho, e o que a gente veria? A gente veria, né, um moinho, né? A analogia mecânica que ele usou foi um moinho. A gente teria um moinho, né, um montão de partes se movimentando, como uma fábrica, né, como um motorzinho. E a gente veria partes em movimento, né, entra uma ideia, sai uma ação e aquela coisa toda a nível microscópico. E aí ele se pergunta, mas será que a consciência é isso? É apenas partes em movimento? Quer dizer, onde está a consciência aqui? Não é possível que isso... Né? Enfim, eu não teria que ler o texto para ver exatamente o ponto da crítica dele, mas era nesse sentido de que não é intuitivo. Se a gente imaginar que nosso cérebro é apenas uma maquinazinha, a visão do Descartes, né? Temos que... Eu só estou botando, claro, parte da história, só estou falando da concepção a respeito da física, né? Da substância existência, né? Mas tem também, claro, a substância pensante, né? O Descartes é um dualista e isso torna o sistema dele bem mais rico do que um mero mecanicismo. Mas, enfim, a crítica do Leibniz ao mecanicismo, não sei se é o cartesiano, mas a visão de que a mente, o cérebro humano é apenas uma máquina, apela para a nossa intuição de que se a gente ficasse pequenininho e visse esse moinho funcionar, onde que estaria a consciência? Entendeu? A gente só tem parte de movimento, não teria consciência em lugar nenhum. Bem, então, sobre a sua crítica ao mecanismo cartesiano, eu não sei, você teria que pesquisar um pouco melhor. Muito bem. Então tá, então, tudo isso para eu explicar para vocês que a discussão sobre o mecanicismo nesse sentido amplo é uma discussão bem atual hoje em dia. Agora, vamos tentar imaginar como que é esse mundo da física, esse mundo material que o Descartes imagina. Então, o interessante é que ele segue Galileu e defende o que eu vou chamar de doutrina das propriedades secundárias. Então, eu normalmente é chamado de qualidades secundárias, mas eu acho que esse termo não é bom, qualidades, porque a gente quer reservar essa palavra para qualidades subjetivas, como as cores. Tá? A doutrina das propriedades secundárias, o que ela afirma, basicamente, é que as cores, vamos tomar o exemplo das cores que a gente vivencia, o verde, o vermelho, que a gente vê aqui na tela do computador, não estão na tela do computador. O computador não tem cores. O computador são apenas partes mecânicas. No caso, o computador seria uma tela que tem uma certa... a tela é transparente, mas, no caso, a luz são partículas, né, na visão do Locke, né, seriam partículas, na visão de Newton, de Locke, seriam partículas que seriam emitidas aqui de processos elétricos e que não seriam nem verdes nem vermelhos. Modernamente, a gente falaria que são radiação eletromagnética, né, como se fala. Então, tanto faz o modelo. E qualquer que seja a natureza da luz, o ponto dessa doutrina das propriedades secundárias é de que essa qualidade subjetiva das cores que a gente vivencia não está na luz. A luz não tem essa propriedade. Isso é criado na mente. Né? É isso que defende o Descartes, defende o Locke. Claro que a questão do que é a mente é uma questão a ser analisada, mas... então, como é que fica esse mundo? É um mundo que não tem cores. É um mundo que não tem cheiro, é um mundo que não tem calor, né? Então, vocês conseguem imaginar esse mundo? Imagina, essa é a ontologia da física que está sendo imaginada, né, por esses autores. O mundo físico, né, se não houvesse
seres pensantes no universo, claro que com Descartes ainda haveria Deus, e Deus, claro, teria todas as qualidades dele de si. Mas se a gente focar só no mundo físico, esse seria um mundo físico com objetos se movendo para lá e para cá, se chocando, se desviando, gerando turbilhões, gerando estrelas, planetas com atmosfera, com redemoinhos atmosféricos, mas tudo isso sem nenhuma cor, sem nenhum cheiro. É difícil imaginar, a gente imagina uma coisa cinza, como se fosse um filme em preto e branco, né? Mas o branco e o preto que a gente imagina também são qualidades subjetivas, né? Também são cores. E a ideia é de que a natureza nem tem, não tem nenhuma cor, ela só tem objetos, aí esse é o ponto, descritíveis pela matemática. A matemática é a maneira que a gente consegue descrever esse mundo, né? Então é um mundo com objetos e tal, e posteriormente o próprio Descartes imaginava, e o Huygens, né, que é o cientista que aperfeiçoou os modelos físicos de Descartes, eles imaginavam também, o Huygens especialmente imaginava que a luz, por exemplo, era uma onda, né, um pulso no meio. Então é uma ontologia que tem partículas, tem um meio constituído de partículas e ondas podem se propagar nesse meio, mas é tudo descritível matematicamente, é um mundo assim, né? Então, eu particularmente acho bacana, assim, entrar nas ontologias que a filosofia constrói, né? O nosso curso está focando as ontologias científicas, né? E no caso, a gente tem essa ontologia de um mundo sem nenhuma qualidade, só partes em movimento. E será assim mesmo, né? Aí dá uma sensação um pouco, sei lá. Bem, a questão do determinismo, classicamente, o que é o determinismo? O determinismo é o fato de que o estado de coisas agora determina univocamente o estado futuro. Isso pode ser aplicado, no caso da física, a sistemas isolados. Então, você tem um sistema totalmente isolado. Então, você pode dizer que esse sistema isolado é determinista se as condições iniciais desse sistema isolado fixarem de maneira unívoca a evolução do sistema, né, como se diz. Então, se você tem uma equação que descreve o funcionamento do sistema, né, então, quando a gente estuda física, né, no ensino médio, aquelas equações lá de movimento que a gente tem que calcular qual vai ser a posição do objeto depois de um certo tempo. E isso é feito num contexto determinista, né? A resposta é uma só. Quando você faz o cálculo, você pode dar uma resposta. A posição do carrinho é tal posição depois de 2 segundos. Tá? E aí, a visão de mundo determinista é você imaginar que esse sistema isolado que você está considerando agora é o universo como um todo. Claro que aumentou muito o número de objetos do teu sistemazinho de física, mas a visão determinista é de que todo o universo, se você considerar se você souber a posição de todas as partículas, as velocidades, as forças, as massas, então, que, em princípio, né, isso fixa univocamente o futuro do universo. Então, essa é uma visão que o determinismo, a visão do... Deixa eu pensar. Bem, o atomismo... Não. Vamos pensar no atomismo, né? O atomismo de início...
o atomismo de início, né, era determinista, mas depois, explicitamente, com Epicuro ou Lucrécio, a gente tem uma discussão quem introduziu o Clinamen, né? Então, o Clinamen quebra o determinismo, propositalmente. Então, o atomismo passa a ser uma visão não determinista. Mas tudo isso dentro de uma visão mecanicista, né? O Clinamen é o aspecto não determinista, né, do atomismo. Agora, o mecanicismo de Descartes tende a ser determinista também. Mas, com o Newton, as coisas ficam mais claras ainda, né? Então, eu não lembro agora algum trecho que o Descartes tenha discutido isso. E o Newton também não é tão claro quanto isso, mas o representante das ideias de Newton que deixou clara essa visão foi Laplace, né? No ano de 1814, mais ou menos. Nesse ano aí, ele enuncia essa ideia de que o futuro é pré-determinado a partir do presente, dentro da visão newtoniana, né? E, curiosamente, o determinismo vai ficar ainda mais fortalecido com a teoria da relatividade. Vamos colocar só a restrita aqui. A restrita é a versão mais simples do Einstein, né, 1905, que proíbe velocidades infinitas, né? Então, nesse momento, isso acaba fortalecendo o determinismo. Porque antes, apesar de você ter um determinismo na física de Newton, se você tivesse velocidades infinitas, podia embananar um pouco as coisas. E o que a teoria do Einstein faz é dizer que a velocidade mais rápida que tem é a da luz, né? E isso acaba fortalecendo o determinismo, né? Apesar da gente falar que a teoria da relatividade é relativista, porque o espaço agora depende do referencial, depende do observador, o tempo depende do observador. Ele tem esse aspecto, puxa para o lado, vamos dizer, do relativismo, mas, como um todo, a teoria tem variantes, né? Tem coisas que não são relativas e determinismo. Tudo isso para falar do determinismo, né? Agora, o que acontece no século XX é que a física quântica, ela propõe uma quebra com o determinismo. E aí a discussão se o determinismo é válido ou não se embanana todo, porque por si só ela não prova que o universo não seja determinista. A questão de se o universo é determinista ou não, no contexto da filosofia da física, é uma questão em aberto, hoje em dia. Ainda. Mas a pergunta era... Um ponto é o seguinte: você pode ter um mecanismo determinista, como tradicionalmente era no século XIX, quando você falava que você era um mecanicista, estava implícito um determinismo, mas você pode ter mecanicismo sem determinismo, né? Vamos chamar assim, com a aleatoricidade. Obrigado aí, né? Aleatoricidade. Continua sendo um mecanicismo, não é mais um mecanicismo cartesiano, não é talvez um mecanicismo de Laplace, mas é um mecanicismo que é proposto no final do século XIX, e quando vem a mecânica quântica, ela pode ser vista como um exemplo de uma mecânica aleatória. Agora, a mecânica quântica é mecânica no sentido amplo, porque a ideia do mecanicismo que eu falei é de que a natureza se resume à descrição matemática, né? Então, à medida em que a mecânica quântica é uma descrição matemática, ela é uma forma de mecanicismo. Ela não fala... Agora, o que está fora
o que o mecanicismo está excluindo? Ele está excluindo que esses objetos tenham qualidades, né? Então, a visão de mundo a visão de que o mundo tem qualidades, por exemplo, cores, né? Que as cores existam ou lá fora nos objetos, ou dentro do nosso cérebro, não importa onde, mas se as cores existem no universo, então isso tende a ir contra a visão mecanicista, né? O mecanicismo, claro, ele pode aceitar a existência de cores, mas ele vai dizer que as cores podem ser reduzidas a mecanismo. Como? Aí não existe uma resposta satisfatória. Enfim. Ok. Vou voltar a falar sobre isso, né, mais para frente no nosso curso, mas vamos voltar ao Descartes. O Descartes, no final das contas, não era alguém que achava que não havia cores no mundo, porque, como todo mundo sabe, né, está cansado de saber, ele postulava uma substância pensante que não só pensa, mas também é o local onde ocorrem as qualidades subjetivas, sensoriais, as emoções. As emoções têm origem corporal, mas elas são sentidas, né? Na mente. O Descartes tinha, você sabe, né, tinha uma teoria curiosa de como que a alma interage com o corpo. Isso numa obra posterior às meditações, né? Isso tem sobre o homem, né? Em que ele discute a questão da constituição do corpo humano e ele fala de uma glândula, que acaba sendo a glândula pineal, apesar de ele não escrever no texto, e onde nessa glândula a mente poderia controlar a matéria, e a matéria poderia afetar a mente. Então é um modelinho bastante interessante, quer dizer, não é levado muito a sério, porque, em primeiro lugar, a glândula pineal certamente não tem essa função, e segundo, porque o dualismo de substância, né, está em baixa nos últimos tempos, mas o modelinho do Descartes não deixa de ser muito interessante, né? Ok. Então, essa é a minha apresentação geral sobre a ontologia da filosofia mecânica. Assim, por que se chama filosofia mecânica, né? Porque essa era uma expressão que era usada na época. Então, a gente repete, né? Mas é o que hoje a gente chama de mecanicismo. O Boyle, né, cunhou esse termo. O Boyle era um químico importante. Bem, vocês estão aí quietos, eu não sei se está chato ou se está interessante. Minha ideia era falar algumas coisas que não estão nas notas de aula, né, para dar uma complementada. Acho que eu poderia falar sobre alguns detalhes que eu coloquei nas notas de aula. Talvez valesse a pena a gente tentar entender como que o Descartes explica a gravidade. Como que ele explica o fato de que esse copo, se eu soltar ele, cheio d'água, eu não vou soltar ele aqui agora. Deixa eu pegar um outro objeto. Uma caneta, né? Então, essa caneta, ela está sujeita apenas a forças de contato. O que a gente tem à volta dela? A gente tem apenas ar, né? Então, se só tem ar, a gente esperaria que se eu soltasse essa caneta, ela ficaria parada aqui. Porque não existe atração na Terra. Isso é uma coisa que o Newton, né, consolidou, mas que era uma ideia do Kepler, era uma ideia dos
naturalistas renascentistas, né? A ideia de que um ímã, né, atrai o outro, porque o ímã tem uma alma, e essa alma atrai, da mesma maneira que a mãe e o filho são atraídos. E essa é uma ideia do naturalismo renascentista que a Igreja Católica buscou se contrapor e a filosofia mecânica surgiu para se contrapor a essa visão de que objetos têm uma atração anímica da alma delas. Então, a ideia de que essa caneta cai para a Terra porque ela é atraída, né, por uma potência que existe dentro dela, de querer se unificar. E a filosofia mecânica está indo contra essa ideia, né? Então, como é que o Descartes explica que essa caneta cai? Então, a ideia dele, tentando ser mais simples e didático possível, é de que, apesar dele querer matematizar a matéria e dizer que a matéria se reduz à extensão, no fundo, ele acaba sendo obrigado a introduzir algo que não é matematizável, que é a distinção entre diferentes tipos de matéria, né? Então, ele é obrigado a dizer que tem 3 tipos de matéria. Poderia, talvez, falar só em 2, mas ele fala em 3. Então, aí já é uma coisa que, eu diria, viola os requisitos de matematização da natureza, né? Mas, enfim, então seria uma coisa qualitativa. Tem 3 qualidades, 3 tipos de matéria, né? E, enfim, um deles, o primeiro elemento é um elemento luminoso, está associado à matéria do Sol, são partículas muito pequenininhas, lasquinhas pequenininhas. O segundo tipo de matéria é uma matéria transparente, não é luminosa nem opaca, mas é transparente, e é a matéria que preenche todo o universo. E o terceiro elemento é a matéria grossa. Ela não é pesada, ela é apenas opaca, grossa, mas, né, é o que compõe os objetos à nossa volta, o nosso próprio corpo, o próprio ar, né, o ar é feito desse terceiro elemento. Então, beleza. Então, aceitando essa distinção, aí o Descartes começa a fazer os raciocínios dele. Ora, se eu tiver uma caneta e tiver um outro objeto, uma caneta de chumbo, a caneta de chumbo preenche o mesmo volume, mas vai ser mais pesada. Mas aí não dá, né? Como é que eu explico que 2 coisas com o mesmo volume podem ter diferentes pesos? Então ele fala, não, é porque a gente tem que concentrar na matéria do terceiro tipo. E a caneta, que é levinha, ela, se você olhar, ela tem muitos buraquinhos, e no fundo ela é uma coisa bem leve, porque ela é cheia de buraquinhos. A caneta de chumbo, ela é bem densa, ela não tem buraquinhos, todo o espaço ali, quase todo o espaço é preenchido por matéria do terceiro elemento. Tá bom. Então tem uma diferença entre uma caneta de chumbo e a caneta leve. Mas, sei lá. Mas como é que eu explico agora que eles têm pesos diferentes? Eu não expliquei ainda, porque eu só falei que aqui continua na... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vamos supor que isso aqui seja a caneta de chumbo. Não tem nada semelhante aqui, enfim. Então, eu expliquei que a caneta de chumbo tem mais matéria grossa do que a caneta de plástico. Bem, então, a ideia vai mais ou menos na seguinte linha. Que o que a gente chama de peso tem a ver com o fato de que se ela começa a cair, essa aqui vai cair, vai bater na minha mão e vai gerar um impulso maior, né? Vai fazer minha mão... Se eu derrubar uma coisa pesada, uma coisa leve eu seguro facilmente. A coisa pesada, eu vou segurar e ela cai para baixo. Né?
como é que a gente explica isso? Então, a ideia do Descartes era de que os objetos só caem para a Terra porque a Terra gira em torno do seu eixo. E o fato da Terra girar em torno do seu eixo faz com que a matéria etérea, a matéria que preenche o espaço, comece a girar em torno da Terra. Na verdade, a Terra está girando porque a matéria etérea está girando. É a matéria etérea que faz a Terra girar. E que é a matéria etérea? É como se você tivesse, por exemplo, o tonel de vinho, que aparentemente Descartes usou esse exemplo, ou contemplou tonéis de vinho, ele devia estar ali bêbado, vendo o tonel de vinho, com pequenos pedacinhos de objetos dentro do tonel, e ele percebia que aqueles objetos andavam em movimento circular, que nem os planetas. Ele falou, puxa, os planetas são carregados pelo vinho celeste, né? Uma coisa assim. E uma coisa notável é que os objetos, eles giravam em torno do seu próprio eixo no mesmo sentido que eles estavam girando no tonel, né? Que é exatamente como os planetas se comportam também. Então, de fato, a analogia entre um tonel de vinho e o sistema solar é uma analogia razoável, né? E é uma analogia, né? E ele então, considerou que a Terra, né, que seria um pedacinho de maçã ali no tonel de vinho, a Terra gira em torno do seu eixo porque o vinho está girando e está carregando os objetos todos e tudo está girando, né? Em torno, no mesmo sentido, em torno do seu eixo. Bem, então a Terra está girando, mas a tendência dessa matéria etérea é se afastar. Ela só não se afasta porque não pode criar um vácuo, né? Porque a ideia de vácuo é inaceitável no contexto cartesiano. Então, a matéria etérea fica presa. Agora, se tem um objeto que pode ocupar o espaço da matéria etérea, então o objeto está aqui, a matéria etérea está querendo sair, ela não consegue sair porque não tem jeito. Mas se entra um objeto aqui, agora o objeto pode substituir. Onde a matéria etérea pode sair para fora e esse objeto pode ocupar o lugar da matéria etérea que agora sai toda feliz para sair na tangente. Né? Então, a tendência de tudo é sair pela tangente quando tem movimento circular. A matéria etérea também quer sair pela tangente, não pode, mas se tem um objeto aqui agora, ela penetra pelos poros, sai assim, e esse objeto agora tem a tendência a ocupar. E ele então começa a descer. Se o objeto tem mais matéria grossa, na hora que esse objeto bate na tua mão, ele vai ter mais quantidade de movimento, porque ele tem mais matéria grossa, a massa dele vai ser maior e aí você sente um peso maior. Então, essa é a ideia. Isso, o Pedro está comentando que essa explicação que eu acabei de dar valeria também para a Lua, né? Eu escrevi que a Lua é obrigada a preencher o vácuo que se formaria, né? Mas não se forma. A ideia é essa. Então, não há vácuo para Descartes, mas ele tem uma ideia de pressão, né? Eu não conheço muito bem como ele articula isso, mas modernamente a gente faz isso, né? Tipo, a atmosfera fala que a pressão de um lado é maior do que a pressão do outro. Mas sem usar a ideia de pressão, a ideia de há uma tendência de formar um vácuo, não forma, mas há uma tendência. A matéria etérea está querendo formar um vácuo, está querendo sair. Se tem um objeto que pode preencher esse espaço, ele acaba preenchendo. Então, se o Descartes tentou matematizar os buraquinhos, eu acho que não. A gente tem posteriormente surge uma outra teoria, que também é bem mecanicista, eu acabei não falando nas notas de aula, e procura matematizar os buraquinhos. Mas aí é uma ideia diferente. O que eu estou me referindo é a teoria do Lesage, da gravidade. A ideia de que... Não vou falar muito sobre isso, mas se você tiver muito interesse em explorar esse tipo de coisa, dá uma procurada nesse nome que você vai ver a teoria que ele tinha lá sobre
ele pegava essa ideia do Descartes de criar buraquinhos e, no caso, esse Lesage tinha que calcular quantos buraquinhos tinha para poder gerar a lei de atração gravitacional de Newton. Porque o Lesage é posterior a Newton, né? Mas é uma teoria diferente, mas ela é mecanicista também, tem ideias diferentes. Mas eu não sei se o Descartes tentou matematizar os buraquinhos. Eu acho que não, mas... O Lucas tem outra dúvida se a teoria do éter... Seria a teoria do éter em desdobramento moderno, um desdobramento moderno dessas ideias iniciais do Descartes? Eu acho que sim. A ideia de éter é a ideia de um meio que preenche tudo. A gente sabe que já com Newton já tem essa ideia de éter, desempenhando um papel aí para explicar, por exemplo, a propagação de calor, né? E a gente vê isso no Descartes, né? Não era chamado de éter, mas era algo semelhante. E eu não sei se antes deles alguém tinha proposto uma ideia semelhante, mas que eu saiba, o Descartes foi o primeiro. Os atomistas não tinham isso, né? Os atomistas tinham o vazio completo. Mas o Aristóteles tinha, né? A quintessência, né? Então, acho que talvez a quintessência, que seria a matéria dos céus, talvez fosse um precursor da ideia de éter. Enfim. Mas, Lucas, sim, eu diria que, em certo sentido, sim. Porque o Huygens, né? Eu não tenho certeza agora da teoria do Descartes sobre a luz, mas o Huygens, acho que elas eram parecidas. Mas o Huygens, claramente, a luz é um impulso mecânico nesse meio etéreo aí, né? Então já é um éter luminífero, né? E no século XIX se tornaria bastante forte, né? Essa ideia de que a luz é uma oscilação num meio invisível. Seria o éter. Ok. Então, essa foi a minha tentativa de explicar como o Descartes explica o peso e as queda dos corpos, as diferenças de pesos, dentro de sua visão mecanicista. E essa visão mecanicista, ela foi adotada em outros campos, como eu mencionei, como a teoria dos gases, né, a pneumática, e a própria teoria do William Harvey de circulação sanguínea se deu num contexto mecanicista. Então, tá. Então, essa é a nossa viagem ontológica aqui. A gente entrou no mundo sem cores, sem nada. E a questão permanece. Será que o mundo é assim mesmo, né? Será que o nosso mundo não tem qualidades, essas que a gente percebe subjetivamente? Ele é apenas objetos geométricos em movimento? Essa ideia da doutrina das propriedades secundárias, ela é anterior ao surgimento das teorias sobre a eletricidade, né? Enfim, eu não falei algo a mais sobre a doutrina das propriedades secundárias, mas o ponto essencial dela, que eu não mencionei, é de que as propriedades geométricas do mundo a gente percebe de maneira semelhante a que elas são de fato. Então, se tem uma pirâmide, que é um objeto material, eu represento ela na minha mente como uma pirâmide geométrica, e essa pirâmide geométrica que eu tenho na minha mente é semelhante à pirâmide real. Então, as propriedades primárias se referem
as propriedades geométricas dos objetos, e há uma afirmação de que a nossa representação das propriedades primárias ela é fiel ao objeto real, né? Então, quem vai quebrar isso, posteriormente, vai ser o Kant, né? O Kant vai relativizar isso também. Mas antes do Kant, até Locke, a ideia era de que as propriedades geométricas do mundo a gente consegue representar na nossa mente de maneira semelhante ao que elas são, e as qualidades secundárias, as propriedades secundárias, as cores que a gente vê nas flores, não tem nenhuma semelhança com a pétala da flor. A cor é uma criação da nossa mente para é causado, né? Existe um processo causal que a luz bate na pétala e chega na nossa mente, mas a natureza das cores existe na nossa mente, mas não nas flores. Bem, alguma questão aí? Alguma questão adicional? Bem, Marco Antônio, no caso, a gente vai ter que definir o sentido de mecanicismo, né, que a gente está se referindo. Então, tem vários sentidos de mecanicismo. A filosofia mecânica tem um mecanicismo sem forças à distância. Então, nesse sentido, Newton não era mecanicista. Mas, na medida em que a teoria de Newton é uma teoria matemática da natureza, na medida em que ela diz que a natureza nada mais é do que a expressão das. Então, nesse sentido, ela é um mecanicismo no sentido mais amplo, né? É um mecanicismo agora determinista, mas com força à distância. E a gente vê algo semelhante também em Leibniz e na tradição leibniziana. Apesar das diferenças entre Leibniz e Newton, o Leibniz também tinha essa ideia de campo de força, né? Que a gente chama. Aí, no século XIX, século XX, o determinismo também é quebrado e agora surgem formas mais amplas de mecanicismo, seriam mecanismos com aleatoricidade. Outra discussão dentro do mecanicismo moderno, porque assim, a discussão sobre o mecanicismo se torna aguda quando você se refere aos seres vivos, né? E hoje, modernamente, existe uma visão de que os seres vivos são um conjunto de moléculas. E que essas moléculas se comportam de maneira mecânica. Então, existe uma visão mecanicista do corpo humano. E, assim, uma coisa também que é essencial do mecanicismo não é só, eu enfatizei a descrição matemática, mas também a ênfase nas causas eficientes, né? Isso permanece nas teorias de Descartes, de Newton, na física quântica, na mecânica com a eletricidade, todos trabalham com a ideia só de causa eficiente. Se você introduz uma causa final, isso não é considerado um mecanicismo. Mas é tudo questão de nomenclatura. Né? Bem, então, hoje em dia tem muita discussão sobre o mecanicismo nesse contexto, e uma das questões que acabam surgindo é a questão do reducionismo. Bem, eu escrevi errado de novo, mas tudo bem. Será que um animal... Vamos pegar a época do Descartes. Para o Descartes, um animal não humano, ele era uma máquina que se reduzia a um mecanismo. E mesmo que esses mecanismos fossem microscópicos,
Voltei? Voltou. Voltei. Sorry. Bem, caiu a força aqui, desculpem. Bem, onde eu estava, não lembro mais, mas assim, eu estava salientando que, modernamente, a discussão sobre o mecanicismo é bastante atual para se entender como que as partes moleculares de um ser vivo compõem um ser vivo, se isso é de uma maneira reducionista, se é de uma outra maneira. Tem a ideia de um emergentismo, tem ideias de diferenciação entre holismo e separabilismo, ou seja, será que um ser vivo pode ser separado em moléculas? Ou será que não, ele é um todo anterior às partes, como diria o Aristóteles? Enfim, então são discussões que se dão dentro do que é chamado hoje em dia ainda de mecanicismo, mas agora focando mais a relação entre o micro e o macro. Bem, sobre a causa final e a causa eficiente, eu estou tentando definir mecanicismo de uma maneira ampla e eu salientei que o mecanicismo é uma descrição matemática da natureza e é a tese de que essa descrição matemática esgota toda a natureza. Agora, você poderia ter uma descrição matemática da natureza que trabalhasse com alguma noção de causa final. Ou seja, a natureza ela busca evoluir para que nasça formas de vida organizadas. Tá? Ela tem uma tendência a buscar criar seres cada vez mais complexos. Se a tua visão de mundo é teleológica, se ela envolve causas finais, então, geralmente, isso não é chamado de uma visão mecânica. Né? Então, a visão mecanicista, o mecanicismo, ele teria dois pontos principais, que é uma definição, né? Você não precisa perder o sono para as definições, a gente altera as definições da maneira que a gente acha melhor, adicionando palavras ao substantivo, né? Mas, enfim, o mecanicismo envolve a visão de que a natureza, a descrição matemática esgota a natureza, a descrição. Mas, geralmente, também a visão mecanicista está associada com apenas causas eficientes. Não causas finais. Então, a teoria da seleção natural de Darwin, ela costuma ser interpretada de maneira mecanicista. Tudo bem, Thalita? Eu vou tentar colocar essas definições de uma maneira mais bem organizada nas notas de aula que eu estou preparando. E isso está embanando um pouco mais porque a gente vai querer também definir o materialismo. Né? O materialismo, bem, ele pode ser
Ele pode ser mecanicista ou não, ele pode incorporar qualidades da natureza ou não, ele pode trabalhar com causas eficientes e também com causas finais. Então, o ponto do materialismo é apenas de que a mente, né, o espírito, a vida, se reduz à matéria, né? Que a matéria, o que é que significa matéria? Vamos deixar a discussão sobre materialismo para aula comigo. Olha, Natália, eu acho, eu não tenho certeza, mas Deus desempenha um papel na sua cosmologia, que eu imagino que seja semelhante ao que desempenha em Aristóteles, no sentido de ser um primeiro movedor das coisas, né? Então, ele considera que o movimento que existe no universo foi criado por Deus, mas uma vez criado o movimento de todo o universo, esse movimento se conserva. E isso seria uma expressão da perfeição divina, né? Aquele argumento lá que está nas notas de aula, né? Que Deus é perfeito, então ele não muda. Uma coisa perfeita não se modifica, né? Porém, a gente sabe que existe movimento. Existe, né, movimento no universo, porque a gente observa isso e Deus não ia enganar a gente, né, com relação a isso. Então, existe movimento. Mas qual é o movimento que move menos? Qual é o movimento que altera menos a constância de Deus? Então, ele propõe que a soma da quantidade de movimento de todos os corpos permanece constante. Essa quantidade de movimento seria a massa, né, ou o peso, ou vezes a velocidade. Então, você pegando todos os objetos do universo, somando a massa vezes a velocidade, isso se mantém constante. O Descartes errou, né, ao falar isso, mas a sua ideia foi alterada em duas direções. Uma delas, considerando que essa velocidade é uma coisa vetorial, né? Ou seja, tem que considerar um movimento em 3 dimensões, e essa quantidade de movimentos você tem que analisar em cada uma das dimensões, separadamente. Né? X, Y, Z. Então, você tem um montão de corpo, você analisa ao longo de um plano, ou de um eixo, o eixo X, pega as componentes do movimento no eixo X, essa componente se conserva. No eixo Y também, no eixo Z também. Ele não pensou nisso, né? Isso foi um desdobramento, um refinamento da teoria dele. E a versão sem vetores acaba sendo, a versão que a gente aceita é a conservação de energia, né? Que é a massa vezes velocidade ao quadrado, né? Então, o Descartes falou que a soma, né, de MV se conserva. Posteriormente, soma vetorial de MV se conserva. É isso que a gente aprende na escola, né? A quantidade de movimento se conserva. E a soma do que se conserva, sem ser vetorial? É o MV quadrado. Que essa é a força viva de Leibniz. E aí tem que também considerar a força morta, ou seja, energia potencial, energia cinética, aquelas coisas que a gente aprende lá. Também é uma lei de conservação. Então, tem duas leis de conservação na mecânica, de quantidade de movimento e de energia. Descartes foi o primeiro a formular uma lei desse tipo. Ele errou nos detalhes, mas no espírito ele acertou.
E ele justifica essa derivação a partir da perfeição de Deus. Então, esse é o ponto interessante aí da argumentação dele. Né? E a causa motora inicial é Deus. Deus introduz a causa motora. Mas uma vez iniciado o movimento das coisas, não existe mais criação de força nem nada. É tudo objetos inanimados, inertes, voando para lá e para cá. Bem, eu falei agora em inerte, e tem o conceito de inércia, que é um conceito interessante, né? Alguns consideram trivial, outros acham estranho, talvez. Mas o que eu tentei salientar no capítulo 15, na terceira sessão, depois de falar sobre o Newton, eu abri um espaçozinho para falar desse conceito de ideal de ordem natural. É um conceito que eu já tinha apresentado antes, assim, e agora eu coloquei no papel isso para servir de inspiração para quem tiver interesse em estudar isso. É a ideia que é derivada do segundo Wittgenstein, de que uma teoria científica, ela parte de certos pontos de partidas que são é uma escolha, vamos dizer, metafísica do cientista. E você poderia escolher outras. Você poderia construir a mesma teoria a partir de outros ideais de ordem natural. Então, é um conceito semelhante ao conceito de convenção, que é um conceito do Poincaré. Mas, onde que tudo se amarra? A ideia é de que o conceito de inércia é um ideal de ordem natural. Por quê? Porque a inércia é um estado em que o sistema funciona sem causas. Você tem vamos dizer que o sistema é uma pedra lançada de uma nave espacial. Então, se essa pedra não sofre nenhuma causa, nenhuma força, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar andando em movimento uniforme, ela pode ficar girando em torno do seu eixo, também é um tipo de inércia que a gente não falou, mas podia ter falado. Ela vai ficar girando com a mesma velocidade angular para sempre, né? Esse é o estado natural desse objeto. E se você pergunta, por que esse objeto está andando com velocidade constante? A resposta seria, porque esse é o estado natural dele. Não preciso explicar isso. Explicar, quando você quer explicar uma coisa, você tem que produzir uma causa. O que causou isso? O que causou isso foi, né, blá, blá, blá. Essa é a explicação de por que o sistema saiu do seu estado natural. Não, sim, no caso o objeto que estava na nave espacial estava ali parado, mas a nave estava em movimento inercial, o objeto também. Aí a pessoa pega, abre a escotilha lá, não sei como é que faz isso, uma nave espacial, e joga o objeto no meio intergaláctico. Então, sim, essa parte envolve forças, envolve causa. Né? O início desse movimento foi causado por uma causa, você tem razão. Mas, quando eu olho para isso, eu falo assim, puxa, ele lançou um objeto, ele lançou um martelo da sua nave espacial. Puxa vida, ele estava chateado, quis jogar uma coisa fora, essa é a causa. Beleza. Entendemos agora a causa de por que o martelo foi lançado. Mas observe, o martelo está andando em linha reta. Por que ele está andando em linha reta? E aí que você responde, não, ele está andando em linha reta porque não tem nenhuma causa interferindo no seu movimento natural. O movimento em linha reta é um movimento natural. Né? E essa é uma ideia é uma ideia de normalidade, tá? O estado natural, o estado normal. E se você for pensar, eu não explorei muito isso, mas eu acho que é uma coisa bastante fecunda.
toda teoria científica, mesmo teorias políticas, teorias psicanalíticas, qualquer teoria, ela tem uma ideia do que é o normal, do que é uma situação sem causas, né? Por exemplo, teoria da ciência, vai. Deixa eu pensar um exemplo. Enfim, é melhor eu ficar nos exemplos já batidos para não ficar devaneando aqui. Mas um exemplo que a gente conhece bem, que é a discussão entre o Rousseau e o Hobbes, né? Que ambos têm uma teoria diferente sobre a formação da sociedade e eles partem de um estado natural diferente. Esse estado natural é o estado normal da humanidade. Rousseau, por que o homem primitivo vive num estado de paz? Esse é o estado natural do homem, né? Ele está ali numa sociedade, né, harmônica, não sei qual a explicação, mas é o ponto de partida. A teoria, toda teoria, implicitamente, tem um estado natural, que ela postula como sendo o estado natural, e os desvios desse estado natural ela atribui a causas que são exercidas sobre o sistema em questão. Então, essa é a ideia do ideal do natural, e é um exercício bacana você pegar a teoria que você conhece, né, como o teu estudo de caso, e procurar identificar um estado natural, um estado que não requer explicação. Né? Então, é uma ideia interessante, fecunda, profunda, talvez. Ou talvez não, talvez seja uma concepção sem muita importância. Aí depende do seu ponto de vista, né? Bem, então, para finalizar nossa aula, aqui, vocês não estão fazendo perguntas, vamos passar só, eu só queria comentar algumas coisas sobre o Newton, tá? Então, sobre o Newton, eu não vou focar a ontologia dele, eu vou focar mais a metodologia dele, né? Agora, a teoria da gravitação, da gravidade, de Newton, vamos dizer, o exemplo principal de uma teoria científica bem-sucedida. E o que ela tem de interessante é que a lei da força, né, a força entre dois corpos, ela é atrativa, então tem um sinal menos, ela depende da massa de um dos corpos, ela depende da massa do outro corpo, e ela é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Eu tenho uma constante de multiplicação aí, mas essa é a ideia básica. É uma ideia, é uma teoria, E claro que essa força, ela é entendida como, sei lá, massa, vamos dizer, massa 2, vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração, sabe disso? E aí definindo força dessa maneira, etc., você tem essa lei da gravidade de Newton. E ele estudou essa lei para maçãs, vamos dizer assim, estudou essa lei para a Lua, estudou essa lei para as marés também. Estudou essa lei para as luas de Júpiter, estudou os planetas. E aí ele falou, olha, essa lei é universal. Ela vale para todo o corpo que tem matéria. Então, a isso ele chama de indução. Né? É um exemplo de indução. Ele generaliza algo que é
comprovado, digamos assim, verificado, para alguns casos particulares, estende isso para todo o universo, né? Ele fala, é universal, né? E o curioso é que essa lei, ela se manteve aí por quantos séculos? 1700, 1800, uns 2 séculos, mais de 2 séculos, ela se manteve e foram surgindo desafios, a Lua não obedecia, aí finalmente descobriu uma maneira de corrigir isso, e aí que surgem estrelas binárias, que oscilam entre si, seguem também a lei de Newton. É claro que as massas das estrelas binárias você não sabe qual é, mas você consegue encaixar, dizer que é uma alta elíptica, e, portanto, a lei da força é essa, etc, etc. Então, é uma teoria de muito sucesso. Tanto sucesso fez que o próprio Kant, né, achou que as leis de Newton poderiam ser derivadas de maneira a priori. Então, era a certeza que havia no seu sistema teórico. Então, isso é algo que hoje em dia a gente não tem esse tipo de visão sobre a ciência, né? Então, essa ideia de que o ser humano encontrou uma teoria universal, em certo sentido definitiva, né? É uma marca aí da visão positiva, né? Que a ciência passou a desfrutar, né? No iluminismo francês e no século XIX, com a industrialização. A ideia de que o progresso científico é algo que traz um bem social, né? Também é uma ideia que vai surgir aí no iluminismo, e mas no século XIX começa a ser questionado. Então, esse é um aspecto relevante aqui da física de Newton. Essa é uma teoria em que um certo grau de confiança, de certeza, foi associado a ela, né? E, como todo mundo sabe, no século XX, essa teoria encontrou seus limites, né? Para velocidades muito altas ou para corpos muito pequenos, bem, deixa eu pensar um pouco. Na verdade, tem duas coisas em jogo: tem a teoria da gravidade e tem as leis de Newton, né? As 3 leis de Newton. Então, as 3 leis de Newton encontraram seus limites com a relatividade restrita e a teoria quântica, e a teoria da gravidade encontrou seu limite com a relatividade geral de Einstein. Enfim, então, a partir do século XX, a gente passou a se acostumar com a ideia de que as teorias científicas, elas são aproximações à verdade, mas nenhum físico, hoje em dia, tem a ideia de ter encontrado uma teoria definitiva, né? Os físicos imaginam que um dia talvez isso seja alcançado, mas isso é bastante diferente da confiança que havia na teoria newtoniana no século XVIII e XIX. Agora, apesar de ter esse grau de confiança que eu estou comentando, havia muitas críticas também. Então, não é que os cientistas aceitavam a teoria de Newton de maneira, né, uniforme e tal. Havia bastante crítica, a noção de força era muito criticada, porque ela sempre foi uma coisa meio estranha, né, como a gente vai falar agora, né? O Marco Antônio está levantando uma questão geral, né, sobre como que a gente deve encarar a teoria científica, se a gente deve acreditar no que a teoria científica fala sobre o mundo. E aí há uma espécie de indução, né, no sentido de que a teoria de Newton era considerada verdadeira, depois foi abandonada, e agora a gente tem a teoria da relatividade geral, que fala em
deformação do espaço-tempo, a gente pode acreditar que seja verdade, mas é possível que isso também seja suplantado por uma teoria mais geral. Então, o problema é que confiança a gente deve ter sobre aquilo que as teorias falam sobre a realidade, para além do que a gente pode imaginar, observar. Então, é o tema do realismo, e o Marco Antônio capturou bem nessa pergunta, né? É uma discussão. E a gente vai olhar um pouquinho melhor essa discussão no século XIX, que é até onde a gente vai no nosso curso. E o positivismo vai ser uma crítica a esse realismo, né? Muito bem. Bem, mas essa pergunta do Marco Antônio está embutida no tema final que a gente vai falar agora, que é o hipóteses não fingo. O fingo tem a ver com fingir, né? Eu não finjo hipóteses. Mas como assim? Eu não postulo hipóteses. Eu não esqueci a tradução oficial. Eu não invento hipóteses. Então, o que é isso, né? Então, esse ponto final da nossa aula de hoje é justamente tocando nessa discussão do realismo versus antirrealismo. É um tema que está aos poucos introduzindo no nosso curso e eu pretendo daqui a umas 2 aulas definir esses conceitos de uma maneira mais detalhada, né? Mas a gente já encontrou teorias realistas na atividade 2, eu fiz uma pergunta relacionada com isso, né? Atitudes realistas, aquelas que constroem uma metafísica sobre a natureza. É a visão que a gente vê na antiguidade, né? O realismo é exemplificado pelo sistema de Aristóteles, né, o heliomorfismo, o atomismo, o estoicismo, por aí vai. Também o naturalismo, né, animista. Com a ideia de que na natureza existem almas, né, que a natureza é animada, que é o oposto da visão do mecanicismo, né? O mecanicismo também é uma forma de realismo, né? São visões de mundos que explicam as coisas a partir de causas ocultas, né? Então, você supõe que coisas inobserváveis, que são essas causas ocultas, você postula que elas existem e estão lá atuando. No nosso cotidiano, o realismo é uma atitude muito natural, né? Se a gente colocou uma tesoura na mesa e depois ela não está mais lá, a gente imagina que alguma coisa aconteceu que a gente não sabe o que é, mas alguma coisa, né, tirou a tesoura da mesa. Então, no nosso cotidiano, o tempo todo, a gente imagina que aconteçam coisas que a gente não consegue observar. A gente não observa. Então, o realismo é uma atitude natural no cotidiano. O problema é que quando você começa a sair do cotidiano e explorar os limites da natureza, se você mantém essa atitude realista, você começa a ter alguns problemas, porque agora, no caso da tesoura, né, mesmo sem eu saber quem roubou minha tesoura, eu posso, sei lá,
ir na polícia, ou, sei lá, pedir, chamar a família toda, chamar os pets, chamar todo mundo e tentar descobrir quem que tirou. Mas no caso da ciência, muitas vezes você não tem como realmente saber o que acontece ali por trás das atrações gravitacionais dos corpos. Enfim, então, no caso da ciência, às vezes você não tem como checar se a tua tese, para explicar se a sua causa oculta, se de fato ela é verdadeira ou não. Então, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você defende que a causa oculta existe, mesmo que ela não seja observável, essa é a atitude realista, ou então você adota uma postura típica do positivismo. Você fala, não, a minha ciência se baseia apenas nos fatos observáveis, nos fatos objetivos, e qualquer teorização sobre causa oculta é apenas uma teorização, mas que eu não posso, se eu quiser manter a segurança da ciência, eu não posso defender que essas coisas são reais, são verdadeiras. Elas são meras hipóteses que eu posso usar, mas eu não posso defender que essas hipóteses sejam reais. Isso não é uma atitude digna da ciência. Essa é a atitude antirrealista, né? Que a gente vai encontrar no positivismo do século XIX. Mas a gente já encontrou no passado, né? A gente encontrou na medicina empírica e também a metódica. E encontramos também no instrumentalismo da astronomia, né? E na filosofia, o ceticismo é uma atitude geral considerada antirrealista também. Paulo Roberto, né? Sim, as hipóteses... Vamos pegar um exemplo, então. Vamos pegar o exemplo do Newton. O Newton, então, tem lá a história do Newton, que eu coloquei nas notas, né? Resumidamente, de maneira não muito precisa, mas... E, então, de início, ele tinha uma visão próxima da ontologia mecanicista, da filosofia mecânica. Ele meio que achava que, de fato, a Lua era carregada por um meio, etc, etc. Mas aí ele começa a explorar a hipótese da atração com a lei de 1 sobre r ao quadrado. É curioso, quer dizer, eu mencionei isso, que essa lei de força ela já era conhecida, assim, quer dizer, não se tinha certeza, ninguém tinha certeza de nada, mas era uma hipótese que já tinha sido aventada. Inclusive, a hipótese de 1 sobre R já tinha sido aventada pelo Kepler. Mas a hipótese, como eu mencionei nas notas, de 1 sobre R ao quadrado era usada na óptica. Né? Então, a luz, quando ela é irradiada, a intensidade dela diminui com essa proporção. Então, é natural imaginar que a gravidade também caísse nessa proporção. E alguns autores sugeriram isso antes do Newton. O mérito do Newton não foi ter pensado nisso, né? O mérito dele foi ter escolhido as ideias consideradas corretas, né? Todas as ideias que ele propôs já tinham uma versão anterior, né? A lei de ação-reação já tinha, a inércia já tinha, e a lei da força dele, no caso dos choques, já era, vamos dizer, usada. Ele generalizou a lei da força, né? Mas, então, o método do Newton não foi ter descoberto uma lei nova, mas foi ter, bem, no caso da lei da gravidade, ele
Ele descreveu de maneira matemática, mas principalmente ele comprovou através, né, das observações conhecidas, ele confirmou ele escolheu as ideias apropriadas, matematizou de uma maneira impecável, né, como poucos na sua época poderiam fazer, e comparou com os experimentos, com as observações, e mostrou que a teoria dele era muito boa, né? Então, a obra dele foi grandiosa por conta disso, mas não que ele tenha tido o mérito de ter tido uma ideiazinha de uma das leis lá, ter tido a ideia, ter sido o primeiro a ter a ideia, né? Enfim. Vamos fugindo aqui do assunto. O assunto é que ele, então, propõe essa lei de atração entre os corpos. Mas, como explicar o fato da Lua ser atraída pela Terra? Ele também mostrou que a Terra era atraída pela Lua, que é uma lei recíproca. É uma lei de ação-reação, diz que se eu atraio você, você atrai a mim, né? É uma coisa recíproca. Curiosamente, só fazendo um parênteses, né? Segundo a teoria de Newton, dois seres humanos se atraem, né? Tudo se atrai. Mas a força de atração de dois seres humanos é muito pequena. Então não é mensurável. Se quiser, é mensurável, mas não de maneira fácil. Bem, então, quando ele meio que formula essa lei, ele meio que fala, olha, a filosofia mecânica não dá conta disso, né? Eu tentei explorar os bandeiros, não deu certo. A filosofia mecânica consegue explicar órbitas circulares, mas não órbitas elípticas. Nem as órbitas do Kepler, não dá. Eu, Newton, tentei, não consegui. Então, de início, ele supõe que os corpos têm uma atração, né, universal. E isso passou a ser criticado, porque seria algo meio místico, próximo do naturalismo animista, próximo do Kepler, que tinha uma ideia desse tipo, relacionado com o magnetismo. Ele achava que o Sol atraía a Terra de maneira magnética. E isso incomodou o Newton, né? Não sei os detalhes, não sei se isso é sabido, mas o fato é que o Leibniz criticou ele. Então, depois de uns 30 anos, 40 anos, mais ou menos, quando ele vai lançar a segunda edição da obra dele, ele adiciona várias partes e aí ele adiciona esse trecho que está nas notas de aula. E nós podemos aqui... Deixa eu só compartilhar isso para a gente encerrar. Professor, sobre essa questão das hipóteses, nas notas de aula você diferencia a acepção de hipótese que o Newton usa para falar, que ele não inventa hipóteses, da acepção da outra acepção que a gente usa. Uhum. Eu não lembro se isso está explicado lá, mas de onde ele tira essa noção de hipótese? Eu não sei. Eu tenho a impressão que na época dele, nesse contexto científico, a hipótese era algo mais ligado a uma causa oculta. Mas eu não sei. Esse sentido usual nosso hoje em dia, de hipótese, como qualquer tese que você lança sem ter muita certeza,
que a gente usa em matemática, né? Talvez no contexto da matemática já fosse assim, e na ciência fosse diferente, mas eu não sei. Por que tem essas diferentes acepções? Aí teria que fazer um estudo da origem da palavra. É uma questão que é interessante. A noção de causa também tem a mesma questão. Às vezes você fala que o realista busca causas, né? São causas ocultas, né? Porque você pode trabalhar com uma noção de causa envolvendo causas observáveis, né? É uma outra coisa em relação às causas ocultas. Bem, então deixa eu só ler esse trecho novamente para vocês, e na verdade eu estava respondendo a pergunta do Paulo Roberto, né? Então deixa eu só fechar. Então vamos lá. O Escola Geral, 1713. Até hoje, entretanto, não pude descobrir a causa dessas propriedades da gravidade dos fenômenos. E não invento hipóteses. Então, agora, em 1713, ele, pela primeira vez, apresenta uma concepção antirrealista por causa das dificuldades de descrever essa origem da força gravitacional, né? Mas aí ele fala, ele, em vez de falar assim, olha, eu não sei qual é, e um dia a gente vai tentar achar, seria a atitude do realista, ele adota uma postura antirrealista, né? De falar que não interessa. Pois o que quer que não seja deduzido dos fenômenos, são parênteses, deduzido nesse contexto, seria traduzido por nós por inferido, né? Da maneira que a gente definiu dedução, que é uma maneira usada na segunda parte do século XX, a partir da lógica simbólica, hoje em dia a gente evita a palavra dedução, para esses casos a gente usa a palavra inferência, sendo que a dedução é só a dedução lógica, né, válida, etc. Mas Newton, Einstein e outros autores usam a palavra dedução como sinônimo de inferência, que é um sentido mais amplo, né? Pois o que quer que não seja deduzido dos fenômenos deve ser chamado de hipótese. Então, meio que definindo hipótese, né? E as hipóteses, sejam elas metafísicas ou físicas, de qualidades ocultas, né, que seria o naturalismo animista, ou mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia, as proposições particulares são inferidas dos fenômenos e, posteriormente, generalizadas por indução. Então, aqui tem toda uma discussão que a gente não vai entrar, mas que poderia ser interessante, de qual o significado de indução que está sendo usado aqui. Mas é uma indução no sentido mais amplo, semelhante àquela do Aristóteles, não é indução enumerativa, mas uma indução mais geral. Seria algo próximo da abdução? Não, na verdade, eu estou misturando um pouco as bolas, porque quando você usa a tua lei, quando você aplica a lei da força gravitacional para a maçã e a Terra, para a Lua e para a Terra, para a maré e a Lua, e depois você generaliza para o universo como um todo, isso pode ser considerado uma indução enumerativa. Mas é claro que a maneira como Newton construiu a sua teoria foi de uma maneira muito mais complexa, né? Ele não chegou à lei da força apenas por fazendo uma indução enumerativa, né? Então, na verdade, o que eu estou me referindo é que quando o Newton, em outros contextos, fala que a ciência tem que ser induzida, tem que ser desenvolvida por indução, etc., etc., aí é no sentido mais amplo, podendo envolver a abdução e tudo mais. Agora, nesse texto em particular, vamos ver. Não sei, aqui talvez ele esteja se referindo à indução enumerativa, não sei, aí tem que pensar um pouco melhor. Ok.
E para nós, basta que a gravidade realmente exista. E age de acordo com as leis que explicamos e sirva abundantemente para esclarecer todos os movimentos dos corpos celestes e dos nossos mares. Bem, esse é só o momento antirrealista aqui do Newton. Deixa eu só ver o que o Paulo Roberto tinha perguntado. Então, o antirrealismo, ele se contenta apenas com os fatos observáveis. Então, o fato de que a Terra e a Lua se atraem segundo uma certa lei de força é algo, vamos dizer, todo mundo concorda, os realistas, os antirrealistas, e é a postura que o Newton agora está defendendo, a postura antirrealista de que isto basta, né? Agora, as hipóteses que ele rechaça, né, que é as hipóteses mecânicas ou as hipóteses com causas ocultas, Paulo Roberto tem razão. Essas hipóteses, a partir dessa hipótese, você pode deduzir os fatos observados. Mas o problema agora é que, a partir das hipóteses mecânicas, você não consegue deduzir. Isso foi uma coisa que o Newton tentou e não conseguiu. E dizer que os corpos têm uma atração à distância, que de início ele falou, ele meio que, sei lá, meio que acabou concordando com Leibniz e seus críticos, e meio que achou por bem voltar atrás e considerar que não... Né, eu poderia supor que a Terra e a Lua têm uma atração anímica, uma coisa à distância, uma coisa... Isso explicaria os fatos, mas ele não quis adotar essa explicação por causa das conotações ocultistas, né? Isso traria para ele. A gente sabe que o Newton tinha simpatias pelo ocultismo, né? Ele era um alquimista também, e a obra alquímica do Newton, hoje em dia, está sendo melhor estudada, né? O pessoal hoje em dia já está reproduzindo os experimentos químicos que o Newton fez, não é uma coisa simples, né? Você reproduzir os experimentos químicos, porque ele fez isso, sei lá, não publicou e não divulgou, e só ficou anotando no laboratório dele os experimentos. Então, hoje em dia, os historiadores têm que meio que decifrar exatamente o que ele estava fazendo, né? Qual era a substância que ele estava usando. Isso é uma coisa que não é tão simples de decifrar. Mas ele tinha uma atitude próxima da alquimia, que é uma atitude que envolve um pensamento mágico, uma coisa próxima do ocultismo. Ele também era muito religioso e fazia cálculos. Ele usava numerologia para calcular, sabe, os indícios que a Bíblia fala sobre a realidade do mundo, ele meio que calculava essas coisas. Então, ele tinha um lado mais, assim, ocultista, animista. Mas, nesse momento, ele... Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu imagino que o prestígio científico dele estava em jogo e o lado científico dele falou, não, eu não vou... eu não vou bancar, eu não vou querer que a minha teoria gravitacional repouse sobre hipótese ocultista, né? Não é uma coisa muito digna, digamos assim. Não sei se era isso, mas imagino que seja algo nesse caminho. Então, ele meio que falou que... Então, o problema, Paulo, é que as hipóteses mais detalhadas mecanicistas, né, não tinha hipóteses que explicavam a atração. E a explicação ocultista tinha aspectos metafísicos que não eram satisfatórios. Então, por isso que ele abandonou a busca por hipóteses. Tá? Bem, já falamos, já estamos aqui há 2 horas, é geralmente o nosso limite de tolerância. Então, eu já estou satisfeito, eu não sei se vocês querem fazer alguma colocação. Então,
podemos encerrar nossa aula. E, mais uma vez, pela terceira, quarta vez, eu prometo que até a próxima aula eu vou devolver a atividade número 1 e a atividade número 2 já vai começar a ser corrigida e tudo vai ficar maravilhoso. Eu fiquei em dúvida, professor, tem mais duas ou mais uma atividade? Duas, né? Mais uma. A boa notícia é que Ah, perfeito. Então. atraso sempre tem um lado bom de atrasar, né? Fiquei meio em dúvida. Obrigado. Então vai ter mais um trabalho só final. Uma boa noite, obrigado pela aula, professor. Legal. Mas é um estudo de caso que, Isso, eu vou... que a gente não vai fazer? Ou a gente vai fazer o estudo de caso? Eu vou... Aqui eu preciso... Né, eu resolvi que eu vou dar uma olhada nos estudos de caso de todos vocês para dar um comentário, né? E a partir desse comentário eu vou fazer algumas perguntas que vai ser a versão final. Se vai ser mais ou menos o mesmo modelo, mais ou menos, só que agora não vai trabalhar com o estudo de caso. Né? Isso, tipo lista de exercício. Mas com a diferença de que... Mas assim, eu vou querer explorar a criatividade de vocês, né? Menos, assim, a checar se você leu tudo, e mais ver se, com os poucos elementos que a gente introduziu no curso, vocês conseguem analisar, sabe? Tipo assim, no teu estudo de caso, dê um exemplo de uma explicação científica, uma coisa assim, ou de uma explicação, esse tipo de coisa. Pedro, não, eu não vou falar... Eu poderia ter falado alguma coisa, mas você está se referindo ao cálculo diferencial integral, né? Que foi desenvolvido independentemente pelo Newton e pelo Leibniz, né? As condições já estavam maduras para esse desenvolvimento e esses dois gênios aí, cada um no seu canto, matou a charada, né, de como relacionar diferenciação e integração, mas o que acabou ficando, o estilo de fazer o cálculo diferencial integral que a gente acabou herdando e favorecendo foi o de Leibniz. O estilo do Newton, a notação e enfim, as ênfases que o Newton dava acabaram não sendo tão fáceis de manipular quanto a abordagem do Leibniz, que é a que a gente acabou herdando hoje em dia. É uma história interessante, inclusive, tentar entender quais foram os antecedentes necessários, né? O Descartes e o Fermat tiveram um papel importante em fazer o que a gente chama hoje em dia de geometria analítica, né? De mostrar como que as equações se... tem um livro, né, do Boyer, um livro que tem aí, pirata, sobre o cálculo, né, a história do cálculo. Mas eu posso te passar isso. Se você mandar um e-mail, Pedro, para facilitar um pouco o meu processo de não esquecer as coisas, aí eu te mando a referência desse livro do Boyer, que é o classicão, né? É um ótimo estudo de caso. Sim, Gabriel. Eu acho que isso que você está falando já estava presente no Newton. Mas, certo, o cálculo permitiu exprimir, né, a força e a aceleração com uma derivada de velocidade. Isso. Muito bem. Então, vamos encerrar. Oi.
É a Giovana. Eu só queria saber se você tem alguma previsão de quando você vai me mandar as atividades. Assim, é esse fim de semana. Tá, beleza, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ok. Então, até logo. Até mais, professor. E a gente pode agora encerrar a gravação, né?